9 de abril de 2019. Paulo Guedes anuncia que está elaborando um plano junto com sua equipe para reduzir o preço do botijão de gás pela metade em até 2 anos. E a outra notícia é, aos poucos, diminuir o preço do botijão de gás. A ideia é aumentar a competitividade na exploração de petróleo e gás, que geraria uma arrecadação de até US$ 1 trilhão nos próximos 20 anos e impactaria no bolso do brasileiro. Nós vamos botar o gás para fora, nós vamos botar o petróleo para fora. Já existe um programa também que nós estamos fazendo, o choque da energia barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. 23 de julho de 2019. Paulo Guedes anuncia o programa Novo Mercado de Gás, dizendo que quebra do monopólio da Petrobras fará os preços do gás de cozinha e natural baixarem. Nós estamos desenvolvendo esse programa já há bastante tempo. Dizem que nós não temos programas. Esse programa está sendo elaborado há 6 meses, em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, CAD, a ANP. Isso está sendo elaborado, teve uma colaboração e uma ideia original de um dos Chicago Oldies, né? Um dos velhinhos de Chicago, o professor Carlos Langoni, que trouxe a ideia e falou: Paulo, energia barata, vamos mexer com energia, vamos aumentar a competitividade dos sistemas. Procurei o ministro Bento, sentamos, começamos a trocar ideias e fomos articulando essa mobilização em direção justamente a responder o enigma que o presidente colocou. Como é que pode um povo com tantos recursos ficar empobrecido? E a resposta é porque nós não despertamos ainda as forças de mercado. Jamais despertamos as forças de mercado. O Brasil é um gigante acorrentado. O Brasil é um país amarrado por todos os lados, e o presidente, durante a campanha, sempre disse: vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro e das forças produtivas. Então, nós, de um lado, estávamos trabalhando no choque de energia, choque de oferta. Amanhã vamos falar também de mais um choque de oferta, dessa vez no mercado de trabalho. Hoje estamos falando de um choque de oferta no sistema de energia, o choque da energia barata. E estamos quebrando 2 monopólios que, como dizia o ministro Bento, já estão, essa possibilidade já estava aí. Tem um acordo externo que estava há 16 anos sendo negociado, mas não fechava. De repente fechou. Será que estavam fazendo alguma coisa a respeito? Tem também 20 anos que já estão dadas as condições para quebrar esse monopólio, mas ninguém quebrava. Será que alguma coisa aconteceu? E eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, porque ele permitiu esse alinhamento de astros que tornam as coisas possíveis. Porque quando o presidente deixa que o presidente da Petrobras, que o presidente da ANP, que o ministro da Minas e Energia, que o ministro da Economia possam se articular numa orquestra, possam tocar a mesma música, em vez de representando interesses corporativos, onde eu sempre digo que são 200 milhões de brasileiros atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, uma produtora e distribuidora de gás, por acaso pública, mas é uma. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê? Sobra pouco. Então, despertar essas forças competitivas é o que nós estamos fazendo desde o início. E esse, particularmente, do choque da energia barata, é uma quebra de 2 monopólios, basicamente. O monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também dos monopólios estaduais na distribuição. Então, vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste. E isso vai derrubar o preço do gás. E nós acreditamos, eu quando falo números, nunca falo sem uma base de gente muito boa que trabalha conosco. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Nós vamos ver, é uma proposta empírica, é uma proposição empírica. Agora, nós temos certeza que o preço vai cair. Porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor. Então, que o preço vai cair, vai. Agora, se vai cair 20, vai cair 30, vai cair 40 ou mais, não sabemos. 7 de novembro de 2019. Liquigás é vendida para a Copagaz,
Itaú S.A. e Nacional Gás Butano. Segundo os petroleiros, quais serão as consequências dessa venda e da criação do oligopólio privado? A atual diretoria da Petrobras e o governo Bolsonaro estão divulgando a ideia de que a venda da Liquigás foi boa para o Brasil. Esta empresa é responsável pelo engarrafamento, distribuição e comercialização do gás de cozinha em 23 estados, 83% dos municípios brasileiros. Sua fatia do mercado corresponde a quase um quarto do setor. A Liquigás regula o preço do gás de cozinha no território nacional, permitindo que este seja mais barato para o consumidor. O preço do gás tem um grande impacto na vida das famílias brasileiras, especialmente as mais pobres. 2 anos após a venda da Liquigás para a Ultragaz ter sido proibida pelo CAD por gerar um monopólio dessa empresa de quase 60% do mercado nacional, o governo e a direção da Petrobras querem insistir no mesmo erro entreguista. A venda, que agora foi feita para um grupo formado pela Copagaz, que crescerá sua parte do mercado para 27%, a Nacional Gás, que chegará a 23% do mercado, além do Banco Itaú S.A., totaliza mais da metade da distribuição de gás no país. Somando seus 23% da Ultragaz e aos 20% da Supergasbras, Paulo Guedes quer botar mais de 93% do mercado de gás nas mãos de 4 empresas, um verdadeiro oligopólio que vai determinar os preços do gás no país. A Liquigás gera milhares de empregos e renda por todo o país. Com a privatização virá demissão, redução salarial, aumento do preço do gás e queda na qualidade dos serviços prestados. Eles continuam nos roubando, vendendo o que é seu, o que é nosso. Privatizar faz mal a você, privatizar faz mal ao Brasil. Ainda que o Paulo Guedes tenha dito que só daqui a 2 anos que o gás de cozinha vai baixar, o que estamos vendo, mesmo depois da quebra do monopólio da Petrobras, é o inverso do que foi prometido. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de hoje. A Petrobras anunciou um reajuste nas distribuidoras. Esse é o 3º mês seguido em que o preço aumenta. A alta de 5% vale para o gás de cozinha, incluindo o botijão, e também para a indústria. O preço médio do botijão de gás em novembro estava em R$ 69,11. Ao longo do ano, o preço do gás subiu 10%. A mesma política de preços da Petrobras, que foi iniciada por Pedro Parente no então governo Temer, continua em vigor até agora. A política do seu Pedro Parente desconsidera os custos de produção do gás de cozinha brasileiro, que são muito mais baratos, e empurra na cozinha da família mais pobre do Brasil o custo de um gás determinado pela especulação internacional e pela assanha de lucros do acionista minoritário, que é estrangeiro ou banqueiro local. E isso fez com que quase 2 milhões de lares no Brasil fossem obrigados, em pleno século XXI, a trocar o gás de cozinha por lenha. Se você quiser, pode esperar 2 anos para ver se o que o Paulo Guedes falou vai se concretizar, mas o Ciro Gomes mostra outro caminho. A segunda questão, que é a dos combustíveis, basicamente é uma questão de padrão de compreensão e tem a ver com um pouco de revisionismo também. Vejam bem, vamos raciocinar juntos. Quanto deve ser o preço do produto X que nós nos reunimos para fazer uma empresa de produção do produto X? Vamos lá, em linha com as boas práticas do mundo e da literatura econômica, o preço de X da nossa empresa deve ser quanto custar produzir X, mais a remuneração do capital imobilizado para produzir X, mais a depreciação, né, das estruturas, das máquinas, que amanhã eu vou ter que repor, eu tenho que trazer a tempo presente do preço de X, um tiquinho assim para ir garantindo que amanhã X continuará sendo vendido. Mais um lucro, que é, ou deveria ser, aquele em linha com a competição. No caso da Petrobras, ela detém um monopólio na prática. Foi revogado o monopólio legal, mas na prática ela tem um monopólio. Portanto, quanto deve custar 1 litro de óleo diesel, ou 1 litro de gasolina, ou um botijão de gás? Na minha opinião, deve custar quanto custa produzir esse barril de gasolina ou de óleo diesel, mais a remuneração do capital imobilizado
da Petrobras, mais a depreciação das máquinas, que ela vai ter que amanhã trocar, e um lucro em linha com as práticas internacionais. Isso é óbvio. Dito assim, parece uma obviedade ululante, como diria o Stanislau Ponte Preta. Só que eles resolveram, não eles, já vem essa coisa da Dilma. Com contradições, ela se rende e depois dá para trás. E a Petrobras, desde então, com Michel Temer, fomos às vias de fato, com Pedro Parente. Então, qual é a ideia? A ideia não é mais que o custo, que o preço do produto da Petrobras, ou o preço de X, não é mais quanto custa produzir X, mas sim quanto eu ganharia por X no melhor mercado que houver do mundo. Então vamos explicar aqui na prática. A Petrobras produz um barril de petróleo com os ganhos de escala extraordinários do pré-sal, já com os impostos, inclusive, por menos de $30 por barril. Esse é o principal custo da produção da gasolina. Então a Petrobras brasileira produz um barril de petróleo por $30, já botando tudo quanto é de imposto dentro. Porque agora a moda agora é botar a culpa nos impostos e tal. Então, com todos os impostos dentro, portanto, sem mexer em nenhuma estrutura, custa $30 produzir um barril de petróleo. Portanto, a Petrobras deveria, na minha opinião, cobrar os $30, mais os outros fatores que eu relatei aqui, e um lucro em linha com as competidoras ou concorrentes internacionais, dado que a competição não existe aqui. O que eles estão fazendo? A Petrobras, e aqui é a explicação, é só essa. A Petrobras resolveu, a partir da Dilma, cobrar do barril de petróleo não quanto custa produzir, mas quanto valeria este barril de petróleo produzido em Roterdã, no mercado especulativo spot, à vista. Compreende? Então hoje o mercado spot em Roterdã está a $70. Hoje eu digo, eu não vi hoje. Está aí em 70, 71 com tendênciazinha de alta. Para nós custa 30, mas eles estão cobrando do brasileiro, aproveitando o monopólio, 70. Achando pouco, resolveram deixar 30%, ou seja, um terço da capacidade da nossa estrutura de refinarias parados, sem fazer processo de refinação, e estamos importando mais de 206 milhões de barris de gasolina e óleo diesel e gás liquefeito do estrangeiro. Ou seja, passamos a importar do estrangeiro, pagando em dólar, um terço de todos os derivados de petróleo que nós usamos nos táxis, carros, ônibus e cozinhas do povo brasileiro por aí afora. Resultado prático, pegaram o preço do mercado Roterdã, 70, e agora querem botar diariamente, porque Roterdã oscila diariamente, querem botar a questão cambial, o câmbio. Então, o Bolsonaro fala uma cagada. Isso é uma vez por dia, um dia sim, outro também. Aí o mercado de câmbio, porque é tudo especulação, com 200 milhões de dólares você suja o câmbio no Brasil. Aí o mercado de câmbio, pumba, 3,95. Vê aí, Túlio, quanto é que está o câmbio hoje. 3,95. Então dá 3,95, ontem era 3,93, a Petrobras está autorizada a botar o 0,2 diariamente no preço. 3,95. Eu achava que ia. E eles já estão sujando. Resultado prático, não tem peruano que aguente, porque este é um preço relativo que mexe com tudo na vida real do povo. Mexe com óleo diesel, que é a passagem de ônibus, que é a tarifa. Mexe com o preço da rodada do táxi, da bandeirada do táxi. Mexe com a cozinha das pessoas, com os restaurantes. Mexe com o frete do óleo diesel. Resultado, o Bolsonaro fala para cada ouvido o que ele quer ouvir, como um reles demagogo. Então vai aos caminhoneiros naquela greve e se solidariza com os caminhoneiros. Isso, evidentemente, como é que chama? Eu vou usar essa agora, com a sua permissão. Como é? A incompetência inconsciente ou vice-versa? Inconscientemente incompetente, mas muito esperto para mentir, né? Não saber que não sabe, né? Só sei que nada sei, é a máxima do bom filósofo, né? Então o que o Bolsonaro disse para os petroleiros? Vamos acabar com essa absurda aí, tá ok? Né?
Vamos acabar com esse absurdo aí. E vai para os ouvidos do mercado e diz assim, olha, não tem negócio de interferência política. Não. Tem interferência. Sabe quem ganha com isso? A Petrobras teve lucro de 7 bilhões de reais no último semestre passado. Sabe quem leva esses 7 bilhões de reais? O acionista majoritário, não que seja a União, porque o Fernando Henrique privatizou a maioria do capital não votante da Petrobras. Ou seja, os bancos. Sabe aqueles que levam tudo? Levam isso também. Essa é a grande questão. E aí, vai resolver como o problema? Para mim não tem outro jeito. É fazer preço nacional, para primeiro preservar a Petrobras. Porque 80% do petróleo no mundo são estatais e 20% o oligopólio internacional. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que já tem prospectado excedentes que o céu é o limite. Sobre a destruição da Petrobras, eles já começaram. Venderam alguns campos do pré-sal a preço de banana. Venderam a BR Distribuidora, a Liquigás e estão começando a vender ou entregar, use o termo que quiser, as refinarias.